Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News e também do nosso canal do YouTube Band Bahia Oficial. Uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência. Lembrar que você pode nos sintonizar nessas mais diversas plataformas aqui na capital do estado da Bahia, também no nosso interior do estado e também em Sergipe, Aracaju, a galera que acompanha a gente no nosso estado vizinho. Não é isso mesmo, Luiz Felipe Veloso? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Victor Pinto. Boa tarde para você que nos acompanha aqui e deve participar mandando perguntas pelo 71987295248. É sempre uma satisfação estar com vocês. E hoje nós temos entrevistado especial aqui no nosso programa. Ele que é o autor deste livro aqui, olha. 1461 dias na trincheira. O dia a dia sobre Bolsonaro no relato do editor de política da Folha de São Paulo. O autor desse livro, Eduardo Scolese. E ele já está na conexão aí com a gente, você está vendo aí na nossa janelinha da tela da Band, o nosso canal de YouTube. Scolese, satisfação em recebê-lo aqui no nosso Boa Tarde Bahia, o nosso programa que tem como missão levar muito a informação da política para os baianos, para os sergipanos e dizer da nossa gratidão de você ter aceitado o convite de bater papo com a gente. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Satisfação minha. Um grande abraço aí para você, pro Luiz e para os baianos e sergipanos aí que nos acompanham. Satisfação, prazer estar com vocês. Eu vou começar de um jeito diferente quando a gente faz uma entrevista e faz uma abordagem sobre o livro em si, mas jornalista precisa defender o pirão dele, né, Eduardo? Então, assim, na faculdade, eu fui brindado com A Sangue Frio de Truman Capote e aprendi que essa é uma das obras no campo do livro-reportagem que chama a atenção para a necessidade de se utilizar um olhar um pouco mais criterioso sobre a informação, podendo se valer inclusive de elementos fictícios, que não foi o seu caso, né, com a sua obra, mas de algum modo o livro ele acaba dando um campo muito mais amplo que, por exemplo, uma revista daria, e cria-se um marco histórico através da obra literária, né? Você pega um assunto que de fato é muito forte, no caso do Truman Capote, um assassinato peculiar nos Estados Unidos, no seu caso falando a respeito do governo de Jair Messias Bolsonaro com um enfoque muito grande para a saúde mental daqueles que estávamos durante aquele período trabalhando, cobrindo, dentre outras coisas, a própria pandemia da Covid-19. Então eu queria saber de você o seguinte, de onde estiver, Truman Capote, na sua opinião, está orgulhoso de você? Bom, Luiz, eu imagino que sim, porque o objetivo foi realmente registrar, para quem não conhece o dia a dia do trabalho do jornalista e tem a curiosidade de saber como que a gente vive no nosso dia a dia, né? Como foi aquele período conturbado da história do país, né? Então, quando eu estava trabalhando ali como editor de política da Folha, no meio do caos que foi aquela mistura do governo Bolsonaro, né? Um governo que por si já era um governo que valeria um registro histórico, né, sobre o trabalho jornalístico, enfim, sobre o que foi aquele governo de crises diárias, né, de conflitos ali com os poderes e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você tem a chegada da pandemia no meio de um governo já com um noticiário caótico. Então, mistura essas duas coisas e, como você falou, você tem essa mistura química, né, explosiva do governo Bolsonaro com a pandemia, e naquele momento os jornalistas que estavam na frente da cobertura, como era o meu caso, a gente tem que lidar com um problema que não existia. A gente pode até falar mais sobre isso, mas não era uma realidade das redações encarar o problema da saúde mental, né? Então, podemos falar aí ao longo da entrevista sobre isso, mas o livro é basicamente os bastidores de como que foi viver o dia a dia de Bolsonaro com a pandemia da Covid-19. Eu só queria que ficasse claro para quem está nos acompanhando que o peso disso é tão grande assim. Alguns de nós sofremos ameaça, tá, gente? Durante a cobertura. Num ambiente negacionista do país, só para que você já comece a se interessar ainda mais sobre o que será dito aqui, esse que vos fala, Victor Pinto, o Eduardo, então, meu Deus, nós sofremos ameaças à nossa integridade física e a familiares nossos. Porque a ideia de negacionista, ela tomava conta da mente das pessoas e elas agiam como marionetes. Então, só para fazer esse registro aqui pontual. Agora, Eduardo, o livro
que você lançou pela editora Autêntica, que já está disponível, né, para que as pessoas possam adquirir. Para além do relato em si, acaba tendo uma narrativa como se a gente estivesse lendo um romance, porque a gente começa a imaginar a discussão no grupo do WhatsApp por causa do título, porque vai ter o pronunciamento de Bolsonaro, qual é o tom que vai ser adotado. Você começa a pensar como é que é a redação da Folha e a discussão de vocês já ali no início do processo pandêmico também, nessa adaptação. Como você falava, que você fazia natação e o telefone celular ficava ali no parapeito ali da piscina, porque a qualquer momento o telefone podia tocar, podia ter uma bomba. É um pouco da nossa rotina mesmo, do cotidiano, não só da Folha de São Paulo de maneira específica, mas de nós no dia a dia aqui da redação. Acho que é um relato bacana para quem quer, de fato, como você disse, entender o bastidor. E também algo que despertou em mim, seu livro, nas leituras que eu fiz, tinha hora que dava gatilho. Gatilho no sentido de, quando você principalmente começa a mencionar os casos que ocorreram contra jornalistas da Folha, dos ataques misóginos, dos comentários, em mim despertava ansiedade, porque eu ficava imaginando a colega naquele papel, tendo fake news espalhada, meme espalhado por tudo quanto é canto, pela indústria da desinformação, que é o grupo do WhatsApp. Queria saber contigo, primeiro, a ideia da concepção do livro, como é que partiu isso e como foi viver esses atos, e se na hora da confecção também não partiu o gatilho da ansiedade de relembrar esses fatos que muito envergonham até a cobertura política, principalmente. Sem dúvida, Vitor. Começando aí pela sua segunda pergunta, durante o processo de escrita do livro, realmente eu tive alguns gatilhos ali ao relembrar tudo que a gente passou. Então, o trabalho de pesquisa, né, de reler e-mails, de reler trocas de WhatsApp durante aquele processo, para pesquisar para o livro, teve momentos ali que eu tive que parar, porque realmente, só de relembrar o que a gente passou naquele período, foi muito pesado, né? E aí, indo já diretamente à sua primeira pergunta, né, por que fazer esse registro? Enfim, deixar uma história contada que a gente, infelizmente, está acostumado a várias tentativas de reconstituir ou recontar a história no Brasil, né? Então, o objetivo ali foi mostrar como se fez jornalismo sério, mesmo diante de uma situação complicadíssima, que era aquela mistura de Bolsonaro com a pandemia. Ao mesmo tempo, a gente tendo que recorrer ao home office, né? Imagine uma redação inteira como a Folha de São Paulo, com 300 jornalistas, a gente tendo que ir para o home office e fechar um jornal diário com notícias que se acumulavam ali durante o dia, de crises, enfim, com potenciais de manchete, fazer isso de casa com o problema da comunicação, né? Quando você está na redação, a comunicação, ela flui de uma forma completamente diferente do que no home office, né? Então, na redação, você dá o recado, você faz o pedido, você fala mais alto, a pessoa escuta, cada um sabe o que fazer. O entrosamento no tete-a-tete é diferente do que você, no home office, ter que escrever cada mensagem, cada pedido, mandar um áudio, fazer uma ligação, e tudo isso só aumentava o estresse, né? O estresse já era grande por causa da carga do noticiário, e a comunicação complicada só prejudicava isso. E voltando um pouco ali no comentário seu, Vitor, e do próprio Luiz ali no início, né, da conversa, é super natural que os governantes se incomodem com a cobertura crítica da imprensa. Tivemos um probleminha no sinal do Eduardo, a gente vai tentar ver aí a questão da conexão. Lembrar que a gente está falando... Voltamos. Sim, você estava falando, Eduardo, que é natural que o governante ele se incomode com as críticas feitas pelo jornalismo. Exatamente. O jornalismo bem feito é aquele que faz um jornalismo crítico, né? Que aponta os problemas, enfim. Agora, no caso do Bolsonaro, quem está nos acompanhando deve perguntar, mas o que era diferente
de outros governos. Governantes, em geral, reclamam da imprensa, né? É natural essa reclamação. Mas no caso do Bolsonaro, eram ataques, eram ameaças, principalmente as mulheres, né? As mulheres jornalistas, repórteres, eram atacadas diretamente pelo presidente. Então, aí está um pouco da diferença do Bolsonaro com os outros governantes, né? A mudança de patamar em relação à agressividade com o trabalho da imprensa foi muito grande. Maravilha. Para você que sintonizou o rádio agora, nós estamos conversando com o Eduardo Scolese, ele que é editor de política do jornal Folha de São Paulo. Estamos falando sobre a obra 1461 Dias na Trincheira. E aí vamos tentar particularizar, né? Na obra você acabou fazendo uma divisão, né, da cobertura política, né? Até a pandemia, durante a pandemia e o período pré-eleitoral e eleitoral de 2022. Muito se discutia de parte a parte de que nós da imprensa, inclusive, depois de termos instituído aí aquele convênio entre as grandes emissoras do país para tentar tabular os dados, já que o governo fazia questão de inviabilizar o acesso aos dados em tempo real da pandemia, então muito se discutiu que nós tomamos um lado contrário a Bolsonaro, né? Como é que, na sua opinião, durante esse período, fazendo um meia-culpa nosso, né, como é que de alguma forma a gente não acabou inviabilizando uma reeleição do ex-presidente da República? Eu acho, Luiz, que assim, naquele momento, né, você lembrou aí a formação do consórcio dos veículos de imprensa, né? Foi um momento ali bem no início da pandemia, né? Os números de mortos e de pessoas contaminadas cresciam a cada dia. E o que o presidente Bolsonaro fez? Em vez de divulgar esses dados, da transparência, enfim, ele resolveu bloquear os dados, dificultar o acesso dos dados da pandemia para a população. Ele não queria que aqueles números que cresciam a cada dia aparecessem, por exemplo, no Jornal Nacional ou nas manchetes dos principais jornais. Então ele bloqueia a divulgação, né, dificulta a divulgação desses dados, e os principais veículos de imprensa do país, né, aqueles de alcance nacional, decidem criar um consórcio para divulgar esses dados. Então isso acontece e realmente incomoda o governo o trabalho que a imprensa buscou naquele momento para fazer um trabalho transparente que deveria ser obrigação do governo. E eu conto no livro, tanto os bastidores da criação do consórcio, como você citou aí, a chegada da eleição, que o jornalismo crítico ele precisa ser crítico em relação a todos os candidatos. O Bolsonaro, é verdade, ele via a imprensa como uma inimiga, mas nós, jornalistas, não pensávamos o contrário em relação a ele. A gente não pensava que o presidente não tratava o presidente da República como um adversário ou como um inimigo. Ele era tratado como um presidente da República e deveria, assim, ser tratado, né? De uma forma crítica, enfim. E quando chega a eleição, para nós que somos jornalistas, e quem gosta de política, é um clássico, né? É um Bavi, né? Bolsonaro contra Lula, dois presidentes disputando, né, uma eleição desse tipo, jornalista de política vai querer acompanhar. Então, sendo crítico com os dois lados ali, foi assim, relativamente simples. É claro que não foi simples, porque é uma cobertura dura, difícil, com pressão dos dois lados. Mas pensando no básico aqui, para quem nos acompanha entender, é ser crítico com os dois lados, cada um com o peso que merece, né? A gente era crítico com o Bolsonaro pelo negacionismo, pelo golpismo, e o Lula tinha passado pela presidência da República e também tinha muitas críticas a serem feitas em relação à gestão dele. Então, jogo jogado e fazendo jornalismo. Verdade, Scolese. A gente está conversando com o Eduardo Scolese, ele que é editor de política da Folha. Estamos falando, debatendo um pouco sobre esse livro aqui, ó, 1461 Dias na Trincheira. O dia a dia sob Bolsonaro no relato do editor de política da Folha de São Paulo, da editora Autêntica. Inclusive, mandar um abraço para a Núdia, que é a assessora de comunicação que gentilmente nos conectou para fazermos esse Boa Tarde Bahia hoje, esse bate-papo com o Eduardo. Você era o editor, Eduardo, de cotidiano, foi para a política, pegou uma transição também em termos administrativos, geracional e de gerência do jornal nesse meio tempo, assumiu a editoria de política nesse período já de Bolsonaro assumindo a presidência da República. Como é que foi lidar o Eduardo
nesse emaranhado de situações que você pôde vivenciar, nesses relatos que a gente percebe assim na sua escrita, o tsunami de informações, não só as informações do factual, do cotidiano, mas gerenciar uma equipe, ser gerenciado por gestões em transição. Como é que a Folha também lidou nesse período com a perseguição direta que Bolsonaro fazia a ela, da mesma forma como Trump fez com o The New York Times, por exemplo. Era muito dessa réplica. Então, eu queria entender um pouco como foi o Eduardo, vamos colocar assim, pessoa física, não pessoa jurídica, jornalista, nesse emaranhado, lidar com esse emaranhado, e também como a Folha soube lidar com, vamos colocar, e de maneira clara, essa perseguição que foi do governo Bolsonaro à linha editorial. E olha que a Folha era amplamente criticada também pelos petistas, principalmente a cobertura recente do Mensalão. Exato. Então, sempre houve crítica, mas de maneira velada e veemente, igual Bolsonaro. Eu acho que só, como você mesmo relata, só os governos bem lá atrás, que a Folha, inclusive, já foi invadida, né? Já sofreu intervenção. Na verdade, o Estado de São Paulo já sofreu, o Estadão já sofreu também intervenção, que você trata isso também no livro. Mas entender um pouco disso. Bom, se resumiu bem aí. Quem se interessar em comprar o livro vai ter muito bastidor, né? Dessa vivência, de como foi lidar com essa pressão toda. Enfim, quando eu chego ao cargo de editor de política da Folha, eu já tinha passado por várias situações de pressão aqui também dentro do jornal, né? Dentro de uma escola, enfim. Então, você cria uma casca ali como jornalista, diante de pressões de fora, enfim, foi repórter de Brasília, em Brasília por muito tempo, cobrindo o governo. Então, você está, digamos assim, preparado, achando que está preparado, né, para enfrentar qualquer situação, mas não imaginava que, além do Bolsonaro, teria que lidar com a crise da pandemia ao mesmo tempo. Mas, enfim, o que a gente carrega aqui embaixo do braço, aqui, Vitor e Luiz, e quem nos acompanha, é o manual de redação da Folha. E dentro do manual de redação tem ali os pilares, né, do projeto editorial, do projeto Folha, que é ser crítico, ser apartidário, tratar sempre de forma crítica, mas dando a oportunidade para que a pessoa criticada possa se defender, possa trazer o contraditório, possa trazer tranquilamente a sua opinião. Ou seja, o jornal não faz campanha contra ninguém. O jornal faz um trabalho crítico, enfim, escuta todos os lados envolvidos na história. E foi assim que a gente trabalhou, mesmo diante de toda a pressão, né? O Bolsonaro, o objetivo dele, ele falou isso abertamente, né? Ele queria que a Folha acabasse, tirou assinaturas, ameaçou anunciantes do jornal e tudo mais, mas a Folha teve que se manter ali com sangue frio, né? A redação teve que se manter dessa forma e reagir com jornalismo, né? Não reagir tornando o presidente da República um inimigo. E como você lembrou, né? Passam-se os governos e as críticas passam a ser do governante seguinte. A Folha realmente foi ali também alvo de críticas por muito tempo nos governos de Lula, Dilma e Temer, e assim a vida segue, né? Bom, você citou o manual de redação da Folha, né? Eu que sou da turma de 2002, então obviamente a gente era obrigado a reler de trás para frente, de frente para trás, manual do Estadão, manual da Folha, e ouvir... Olha, eu já fui da turma de 2010 e também já tinha o manual da Folha debaixo do braço, tá? E ai de quem não conhecesse algumas dessas peculiaridades. Mas o que todo manual de redação traz prioritariamente é a experiência daqueles que viveram aquelas gerações. Então, o manual de redação ele acaba sendo meio que geracional. Você acredita que a sua obra, 1461 Dias na Trincheira, não acaba se transformando nesse momento, até para dar mais um estímulo para quem está acompanhando a gente, não acaba se constituindo nesse momento como um novo manual de redação? Não diria um novo, mas muitos colegas e pessoas que já leram o livro, Luiz, e me mandaram mensagem e tudo, têm citado esse meu trabalho como uma obra ali, eu não digo obrigatória, mas importante, né, para quem está estudando ou quem é jornalista recém-formado, enfim, para compartilhar experiências de um período complicado e justamente
o objetivo de deixar isso registrado, né, para que a gente possa também ser avaliado, que se faça uma leitura crítica do papel da imprensa naquele período, sem fantasiar ou criar conspirações, né? O que a gente viveu naquele momento está registrado, está escrito. Então, é mais fácil você ler o livro do que tirar conclusões com base em achismos e tudo mais. Mas, sem dúvida, respondendo diretamente a sua pergunta, é um livro importante aí para quem gosta de jornalismo, quer entender como é que funciona a redação do jornal, fica a dica aí para ler esse livro. Até porque ele fala de uma oportunidade em que nós tivemos, né, de reaprender a lidar com uma redação. No nosso caso aqui, no rádio particularmente, né, eu tive de montar um estúdio em casa e apresentar programa de casa, né, tendo 3 retornos, por exemplo. Então, assim, a gente já teve de adquirir habilidades as quais não estavam na ementa ainda da profissão, né? Verdade. E ainda bem estamos aqui contando a história. Sobrevivemos, né? Infelizmente, muitos dos nossos colegas, infelizmente, que lutaram por isso, infelizmente, não estão aqui e precisam ser honrados por nós. Agora, Eduardo, eu queria saber contigo a importância. A gente sabe que a Folha tem um digital muito forte, tem um site muito forte, tem uma rede social muito forte. Mas a característica, claro, da Folha raiz, da história dela, é o jornal impresso. E a gente vê que no avançar do tecnológico, o impresso ainda tem o seu papel. Eu queria entender contigo, como editor de política da Folha, a importância que você analisa ainda do jornal impresso nos tempos atuais. O jornal impresso tem o papel histórico, né, Vitor, de ter aquela manchete registrada. Quem for fazer a pesquisa do que foi publicado naquele dia vai ter um material histórico riquíssimo, além de representar ainda uma fatia importante dos nossos assinantes, né, um assinante que paga caro para receber a edição impressa, que a edição impressa é uma versão com uma curadoria muito forte do noticiário do dia anterior, né? Você passa o dia recebendo ali notícias no site, enfim, acompanhando o noticiário pela internet, pela rádio, pela televisão, e quando você recebe o jornal impresso no dia seguinte, você tem tudo aquilo, as principais notícias dentro de uma curadoria, com uma análise. Então, enfim, o jornal impresso é um produto muito importante ainda, principalmente para o anunciante, né? O anunciante procura ainda muito o veículo impresso, por saber que ali também tem um leitor qualificado que assina ainda o jornal impresso. Mas hoje a Folha é um jornal absolutamente digital, enfim, com milhares de assinantes. A gente está na casa ali de 800 mil assinantes no Brasil inteiro. Então, é um leitorado muito grande também e qualificado. Scolese, eu queria te agradecer a oportunidade de batermos um papo aqui no nosso Boa Tarde Bahia, falarmos sobre seu livro, dizer que os nossos microfones aqui da Band, da Rádio Band News, estão sempre abertos e na expectativa, já vi que você fez lançamentos do livro em algumas capitais e botar Salvador aí também nesse roteiro. Alô, LDM, que gosta de fazer, né? Os Primo Maldonado, Primo atenção. Maldonado, atenção. Já para a gente ter essa oportunidade de tê-lo aqui presencialmente, claro, vindo a Salvador, tomar um cafezinho aqui com a gente para falarmos um pouco mais do livro. Obrigado, viu, Eduardo? Vitor, Luiz, foi um grande prazer falar com vocês, com quem nos acompanha. Um grande abraço e, com certeza, passando por Salvador, vou dar um alô para vocês aí. Um abraço. Para concluir, eu quero te dizer que, do olhar do jovem de 2002, Truman Capote está orgulhoso, viu? Ah, muito bom, Luiz. Obrigado. Um abraço para você e um abraço Valeu, gente. Um abraço. Um abraço para você que nos acompanha aqui. Só reforçar, mostrar sim, por favor. Volta ali na câmera de Vitor. Isso. Aqui, ó. 1461 dias na trincheira, da editora Autêntica. Você que gosta de relato político, você que é estudante, tem uma paixão aí por jornalismo político, tem também, até os historiadores também, né, Luiz? Exatamente. É um livro bacana, digo, porque li e fica aqui a dica para você que é nosso telespectador, nosso ouvinte. Atenção, professores, livro-reportagem, leitura obrigatória aí nas faculdades,
Vocês que vez que outra nos encontram, nos convidam para palestras, né? Tá aí pronto, tem uma resposta aí em mãos, o livro do nosso querido Eduardo Escolese. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Lembrando, tá acabando aqui na TV o Boa Tarde Bahia, mas nós seguimos no YouTube e também nas ondas da rádio Band News FM. É você que vai ficar aqui pela TV, um abraço e até amanhã, 14h na tela da Band. Olha, lembrar para você, claro, nosso canal do YouTube, como o Luiz aí bem frisou, porque a gente continua na rádio e no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube você pode se inscrever, ativar o sininho, tudo que é produzido aqui na TV, o ao vivo, as matérias do Band Cidade, os comentários da resenha esportiva, também o Bafafá, o Brasil Gente, tudo lá. Band Bahia Oficial, além dos nossos podcasts. E nós temos também o nosso site, www.bandba.com.br. Nesse site que está aparecendo aqui embaixo, você também encontra um repositório de todos os conteúdos promovidos por nós aqui da redação. Tem os podcasts, as matérias especiais, tudo lá, bandba.com.br. E amanhã nós vamos ter programa especial aqui, né, Luiz? Exatamente. Vamos sair dos estúdios. Vamos sair dos estúdios da Rádio Band News FM e vamos seguir lá para a Fé Comércio, né? De lá traremos boas novas, entrevista com o presidente da Fé Comércio, o Kelson Fernandes. Aguarde, teremos boas novidades, vamos entender um pouco mais sobre o comércio da Bahia, as perspectivas para 2025, para o final de 2025 e início de 2026, Victor Pinto. Pois é, aqui a gente fala de tudo. Política, economia, justiça, faz a nossa prestação de serviço, fala de indicação literária, entrevista escritores. Você já sabe, Boa Tarde Bahia é seu ponto de encontro. Minha gente, um forte abraço. Até amanhã, 14h, aqui na tela da Band. Lembrando, continuamos no YouTube e também na Rádio Band News. Aproveitar também, mandar um abraço para a nossa querida Rádio Sabiá FM 92.1, que está nos retransmitindo, toda a região de Cisal sintonizada com a gente. Um abraço a todos. Até Beijo, amanhã. meu povo. Tchau, tchau.